Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um programa Concepções Teológicas. Eu sou o professor coordenador de teologia da Unifil, Emerson Mildenberg, e este programa ele tem mais um tema bastante interessante sobre o nosso contexto e também, com certeza, vai contribuir bastante para o nosso curso de teologia da Unifil. O assunto do nosso programa hoje é a fé e a imunização, pandemia e conspiração ou triunfo da esperança. Nós temos ouvido falar por intermédio das redes sociais, dos noticiários, enfim, do universo online, com relação a tantos debates, a tantos comentários sobre a vacina e o cristão, a vacina e a fé. Em 2020, Judy Mikovits, uma pesquisadora estadunidense, americana, ela lançou nas redes sociais, ela lançou um noticiário contra a vacinação. E claro que isso, num cenário mundial, causou muita polêmica, teve os prós, teve os contras, e para resumir, claro, ela precisou excluir vídeos e se retratar também. Muito bem, sem processos, sem outras acusações, isto gerou no cenário mundial, em plena pandemia Covid, gerou muitos debates. E claro, isso também foi direcionado para a fé cristã, para as igrejas, líderes brasileiros, pastores, enfim, todas as lideranças de muitas denominações acabaram se posicionando sobre isso, comentando sobre isso. E nós, a partir disso, nós temos uma mega interrogação. Vacinar contra a Covid ou em proteção, se proteger, né, da Covid-19, isso é de Deus ou não é? Comigo aqui nos nossos estúdios, está a professora coordenadora do curso de enfermagem da Unifil, Thaís Castanho, e também o professor e advogado, doutor Matheus Floriano. Eles vão debater, eles estarão participando conosco desse nosso programa. Professor Matheus, professora Thaís, sejam bem-vindos. Quero passar a palavra para você, professor Matheus, para uma breve apresentação. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com ilustres professores, renomados em suas áreas. Fico muito feliz de estar novamente aqui nesta casa, na Unifil. Inclusive, eu sou um aluno egresso da instituição, então eu me considero um filho da casa e é muito bom estar entre amigos. Eu também sou especialista em Direito do Estado pela Universidade Estadual de Londrina e sou um estudioso sobre esses temas contemporâneos relacionados à liberdade, fé, e como nós devemos lidar com esses temas. Perfeito. Obrigado, professora. A minha gratidão por você estar participando e é uma alegria sempre recebê-lo aqui. Professora Thaís, coordenadora do nosso curso de enfermagem da Unifil, seja muito bem-vinda. Por gentileza, eu gostaria que você desse um alôzinho para os nossos estudantes de teologia e se apresentasse também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra participar desse momento com um assunto tão importante, né, no momento agora, que é a vacinação do Covid-19. Eu sou enfermeira, sou formada já tem uns 13 anos, sou mestre em enfermagem na área de epidemiologia, de situação de diagnóstico de área de saúde e atualmente sou doutoranda em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Londrina. E pela nossa contribuição em formar, né, enfermeiros que vão estar atuando aí durante a pandemia até pós-pandemia. É uma honra estar aqui nesse momento e poder contribuir um pouquinho aí com os alunos de teologia. Eu que agradeço, professora, e como você pode ver, pessoal, nós estamos muito bem servidos aqui nos nossos estúdios e nesse quadro do programa Concepções Teológicas. Muito bem. A fé e a imunização, pandemia e conspiração ou triunfo da esperança? Quero começar fazendo uma pergunta para a professora Thaís, exatamente sobre esse contexto, sobre esse assunto, a nossa temática. Professora, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre fake news e a ética da vacina. Na verdade, eu acho que é um assunto que traz uma crise de percepção, né? Porque estamos em 2021 com tanto avanço da informação, da tecnologia, do avanço da medicina também, e ainda entrar nessa crise de percepção se a vacina, se eu tomo ou se eu não tomo a vacina, traz um certo retrocesso para a gente, né? Porque já quantas doenças no Brasil nós conseguimos eliminar e controlar pela vacinação?
Hoje o Brasil ele tem um Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que ele é referência mundial, né? Então, a gente começa lá com o recém-nascido, com a BCG, com a famosa marquinha que todo mundo carrega no braço, né? E ainda vem, a gente, né, em pleno 2021, com muitas informações, com acesso ainda essas fake news, né? Então, assim, hoje o Covid-19, ele trouxe um novo repensar, né? Porque o Brasil, o mundo não estava tão preparado para uma pandemia com tanto sofrimento. Sofrimento do lado da perda, né? De uma evolução aguda, onde a gente não consegue segurar e a gente perde aquele ente querido. Sofrimento pelas medidas restritivas do lockdown, de uma crise financeira que o pessoal vem enfrentando, e também emocional. Qual que foi a nossa mudança da rotina, né, com a pandemia do Covid-19? E aí, essa esperança, né, essa luta da ciência em conseguir a vacina, porque o maior objetivo de uma vacina, ela tem 3 tripés, que é o controle, a eliminação e, por fim, a erradicação da doença. A gente precisa eliminar o vírus. Eu acho que todo mundo, por mais que existe fake news, que todo mundo é contra o vírus, todo mundo quer acabar com o vírus. E a vacina, sim, ela vem nessa esperança. Porém, a gente não tem o controle das mídias, né, das informações, e a fake news acontece, como o idoso de Jundiaí faleceu após tomar a vacina. Não é verdade, não é um fato, né? A vacina, ela precisa das 2 doses, um tempo para que ela venha no corpo, que produza anticorpos, para assim a gente dizer que ela tem uma certa imunidade contra aquele vírus. E lembrando, gente, que a vacina, hoje, ela tem o maior objetivo, que é a evolução grave da doença. O Covid-19, é uma evolução aguda e gravíssima, né? Agora a gente está na onda da variante, que vem assustando aí a população, porque realmente hoje nós estamos num momento muito, muito delicado, que é essa variante, com uma agressividade muito maior e com uma transmissibilidade maior. Então, realmente, as fake news atrapalham essa evolução, e a ciência, ela trabalha constantemente para que a população acredite. E eu acredito na ciência, acredito na vacina, e é isso que a gente precisa fortalecer, porque a gente vai conseguir erradicar e até eliminar, para a gente voltar ao que era antes, quando a gente tiver um controle dela, né? Então, realmente atrapalha quem fica aí na assistência, hoje com as salas de vacinação, quando a gente vai fazer educação e saúde, explicando para a população, as fake news vêm e atrapalha realmente o andar, né, desse planejamento que a gente tem de erradicação da doença. Perfeito, professora, perfeito. Como é importante nós ouvirmos essas considerações de especialistas, de quem de fato trabalha com isso e sabe como se portar. Então, você que está nos assistindo, você é aluno de teologia aqui da casa da Unifil, muito importante ponderar, muito importante você até mesmo saber o que ouve, o que lê, e também no seu contexto eclesiástico. E eu tenho dito que a teologia ela não deve ficar apenas dentro de 4 paredes eclesiásticas, muito pelo contrário, a teologia precisa conversar com o secular, ser uma teologia pública, ser uma teologia em meio a tudo aquilo que de fato está acontecendo. É muito importante nós sabermos sobre isso para termos o que responder quando formos indagados a respeito. Muito bem, dentro desse nosso tema, eu também quero dirigir a minha pergunta para o professor Dr. Matheus. Fala para a gente, professor, por gentileza, qual a diferença entre lockdown e toque de recolher e restrição? Essa é uma dúvida muito corrente hoje em dia. Se falam assim, lockdown, toque de recolher, restrição. O lockdown é o famoso tranca-rua. Ninguém sai, ninguém entra de uma determinada localidade. O toque de recolher é um lockdown por um período específico. Naquele horário, naquela localidade, ninguém sai, ninguém entra. E a restrição, ela é uma proibição menos gravosa, onde é restringido alguns direitos, mas você ainda pode se locomover, pode se deslocar. E aproveitando esse gancho, as legislações que nós estamos fazendo entre governadores, prefeitos, de fato elas não são um lockdown. O Brasil, desde o início de março de 2020, não fez um lockdown,
não fechou tudo. As pessoas, elas estão podendo se deslocar. Nós vemos isso todos os dias, as pessoas apinhadas nos ônibus, nas vias urbanas. Então, não foi feito um lockdown. É um erro de terminologia nos decretos municipais, estaduais. Se você ler cada decreto em específico, fala de uma restrição. Ou seja, nós não tivemos um lockdown de fato. Não foi um lockdown agressivo ou na sua totalidade. Não foi. Flexível. Foi flexível, foi apenas uma restrição. Uma questão de nomenclatura. Nomenclatura. E isso precisava ser esclarecido pelo poder público. E como a professora falou, isso leva às notícias falsas, aos fake news. Vemos manifestações contra o lockdown, mas de fato nós não tivemos lockdown. Se tivesse ocorrido, nós não estaríamos nem aqui fazendo esse programa hoje. E o interessante é que esses desencontros de informações e tudo mais, que vai ser resultante de fake news, a velocidade que isso corre, abarca e alcança, é algo fenomenal, não é verdade? E o estrago é muito grande, é muito grande. Professora, vem cá. Uma das coisas que eu tenho observado, principalmente dentro da área teológica, e claro, abrange também a questão da dinâmica das igrejas, os cultos, etc. e tal. Olha só, alguns líderes já chegaram a pregoar, já chegaram a disseminar que a vacina não é de Deus e é algo do anticristo. É um sinal do anticristo e tudo mais. E claro, guardadas as devidas proporções, nós temos aí muitas interpretações, muitos entendimentos a respeito de perícopes bíblicas, conceitos bíblicos, etc. e tal. Tudo bem, não é isso que eu gostaria de mencionar. Mas assim, outros líderes, outras pessoas, outros grandes nomes, pastores, etc. e tal, eles acabam dizendo o seguinte, a vacina é de Deus. Fala pra gente um pouquinho, para que a gente possa ligar uma pergunta a outra e todo esse nosso bate-papo. Fala para nós um pouquinho sobre a vacina e o contexto histórico no Brasil. A vacina, né, ela traz essas controvérsias mesmo, e seja de um filósofo, de um teólogo, de um cientista, né, ou de uma população de meio comum. Mas se a gente pegar na história do Brasil, vamos pegar no Brasil, né, que hoje ele tem um programa de imunização bem concreto. Começou lá com Oswaldo Cruz, né? Então por isso que todo mundo conhece o laboratório Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz foi convidado na época pelo presidente então, porque na época ali do Brasil tinha muita exportação, então vinham os navios, atracavam nos portos para pegar a matéria-prima nossa e assim passar. Só que o Brasil estava com uma epidemia de peste bubônica, febre amarela, e aí o povo tinha medo de vir até o Brasil. Então, pensando na economia, chamaram esse médico sanitarista na época para que ele fizesse um controle ali. E aí ele começou a estudar, a ver as relações, né, de febre amarela do Aedes aegypti, dos mosquitos. Ele começou a criar uma saúde pública ali na época. E nesse mesmo tempo a gente tinha a varíola. A varíola até então, que ele foi para a França, foi para alguns países estudar como que eles estavam controlando a varíola. E ele trouxe a vacina de antivaríola. E foi famoso evento histórico, né, da guerra da vacina. Por quê? Porque eles viram que tinha alta relação com a diminuição, o uso da vacina, porém na época colocaram como obrigatório, né? Então assim, o governo obrigou. Então tem imagens, se a gente pegar aí as imagens de antigamente, os soldados, né, invadindo as casas e pegando o seu braço e injetando a vacina. E aí a população assustou, né? Se com a informação hoje a gente já tem, né, os pensamentos que é para matar os idosos, para não ter aposentadoria, assim por diante. Imagina aquela época, injetar um líquido, que é a própria doença, a população se recuou. E aí houve toda essa manifestação de revolta contra a vacina, e aí, né, que ficou todo o contexto. Só que após rever a obrigatoriedade de colocar apenas para algumas pessoas, a incidência da doença diminuiu drasticamente. Então, viram, e aí até a população começou a procurar vacina. Então, isso foi a evolução, né? E hoje a gente tem aí doenças que são erradicadas, tem doenças que nós controlamos, por exemplo, a tuberculose, que eu até comentei da marquinha, né, do braço. Hoje a gente ainda tem tuberculose. A
A gente ainda tem diagnóstico de TB nas pessoas, mas a forma grave, né? Então, ao quanto que é importante o esquema vacinal, porque se a gente falar assim, voltou o sarampo, né, a febre amarela, porque a população relaxou um pouquinho, não fez o ciclo, né, das doses, da imunidade, e aí acaba tendo esse conflito. Então, às vezes a gente fala hoje, mas se a gente voltar ao passado, a gente vai vendo que vem perpetuando desde quando surgiu a vacina, essa briga, né? Então, hoje, quando se fala do Covid-19, que fala, eu não sou obrigado a tomar vacina, tudo, a gente volta lá atrás, né? Quando o governo em si colocou com a oportunidade de até melhorar a economia, porque ele queria que os navios voltassem a frequentar para buscar toda a matéria-prima, e aí houve esse conflito. Mas hoje, 2021, com todo acesso à informação que a gente tem, espanta um pouquinho a gente ver que tem gente que ainda é contrário à vacinação, que está mais que lógico que ela controla a doença, né? Lógico que o Covid é novo, né? Mas como que se faz uma vacina tão rápido, né? Que hoje, até então, a gente tinha uma produção de vacina a uma certa doença de anos, né? Hoje, em 6 meses, vários países começaram já a modificar a vacinação, nem tanto que a Coronavac, que é do Butantan, né, em parceria com a Sinovac, ela já começou em julho, né? Então foi muito rápido. E aí causa essas incertezas na população. Então é falta de você buscar fontes realmente concretas, né, e verdadeiras. Porque daí um fala, né, que se tomar a vacina vai ter câncer, o outro fala que dá trombose, que surgiu agora recente, né, que a AstraZeneca estava desenvolvendo trombose. E aí a população fica conflituosa, com certeza. Então a gente precisa de momentos que nem esse para fortalecer, né, e tirar essas controvérsias, esses pontos aí que causam essa confusão na sociedade. Perfeito, perfeito. Deixa eu pegar uma carona no que você acabou de falar, professora, e passar a bola para o professor Matheus sobre a obrigatoriedade. Professor Matheus, vem cá, fala para a gente. O poder público pode obrigar a ser vacinado? Existe um equívoco de conceitos. Nós temos... Fala um pouquinho para a gente também, nós sempre conversamos, sobre a questão da liberdade. Exatamente. Nunca esteve tão em voga hoje a questão da liberdade de ir e vir, o direito à saúde, o direito ao SUS. Lembrando que o Brasil tem o maior sistema único de saúde do mundo. Isso é fundamental nesse momento de crise. E nunca se discutiu tanto sobre a questão da liberdade. E antes de chegar nesse conceito sobre obrigatoriedade, compulsoriedade, eu quero desenvolver de forma breve aqui o conceito de liberdade, que é algo que está sendo discutido dentro da ciência política, filosofia política, teoria e filosofia do direito, desde o século XVII ao século XXI. Essa era uma questão fundamental. O que é a liberdade? Eu quero convergir entre 2 autores, Benjamin Constant e Stuart Mill. Benjamin Constant, em 1819, ele fez um ensaio, A Diferença da Liberdade dos Antigos comparada dos Modernos. E ele analisa ali que naquele século XVII, os conceitos de liberdade eram diferentes. Ele pontuou muito bem que a liberdade era você dispor da melhor maneira que você quer viver, ou seja, é você viver da forma que lhe apraz. Algo que diferenciava da antiguidade, na Grécia Antiga, em Roma. A liberdade para aqueles povos antigos era você ter uma participação política, era você decidir como a polis, o Estado, iria agir com outros povos, iria decidir questões econômicas, financeiras, questões jurídicas. Por outro lado, esses povos antigos, eles poderiam interferir na sua esfera privada. Naquela época, professor, professora, para você ter uma ideia, tinha uma legislação específica em Roma como deveria ser a noite de núpcias. Isso, hoje, para nós, contemporâneos dos modernos, é um absurdo. Então, Constant pontuou o seguinte, olha, a liberdade dos modernos é que a sua esfera privada, a sua intimidade, o seu direito de crença, de trabalhar, não deve ser interferida de forma prévia pelo Estado.
E em 1859, um estudioso da liberdade, contemporâneo de Constant, Stuart Mill, ele pontua essa questão. Olha, liberdade era eu buscar a minha felicidade. E a pergunta que todo mundo faz, essa minha liberdade ela é restrita? Nós podemos fazer o que nós queremos? E a resposta é não. A liberdade não é um direito absoluto. A liberdade ela tem limites. E Stuart Mill cunhou então o chamado princípio do dano. Significa o seguinte, que um outro indivíduo só pode interferir na liberdade do outro se este causar um dano ou por uma questão de autoproteção. Então, via de regra, a partir do momento que você for causar dano a um outro indivíduo, você pode ser responsabilizado, tanto pela sociedade, tanto por esse outro indivíduo. E chegamos agora em 2021 e temos essa questão da obrigatoriedade. Muito se discute, a vacina é obrigatória ou não. Como eu estava dizendo, nós temos um problema de terminologia. Obrigatório é diferente de compulsório. Quando nós falamos do termo compulsório, isso quer dizer que o Estado ele pode, à força, obrigar você a fazer alguma coisa. Isso seria uma coação. Obrigatoriedade é diferente. Está relacionado a você ter a possibilidade de não fazer uma determinada ação, uma determinada conduta, mas por isso você não vai ser punido. Então, hoje, inclusive, eu, aproveitando o gancho, eu trouxe um histórico de legislações que eu quero compartilhar com vocês, que o Programa Nacional de Imunização, ela desde 1975. E o que ele propõe? Vacinar a população, erradicando várias doenças, mas para isso, essa obrigatoriedade vai impor uma restrição, ou seja, se você quiser algum programa social, você tem que se vacinar. Se você não ter acesso a esse programa governamental e não se vacinar, então você fica de fora. Então, desde 1975, nós temos essa legislação. Nós temos também a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, que se você quiser ter acesso a programas assistenciais, você tem que vacinar, tem que ter a carteirinha da criança ali. Tem o Estatuto do Idoso, que dá uma prerrogativa para que os mais velhos tenham acesso ao direito à saúde. E temos uma lei recente, a Lei 13.979 de 2020, que determina as formas de combate ao Covid-19. Em nenhum momento fala-se em compulsoriedade. Ou seja, vamos forçar a você a se vacinar. Não, nós temos uma questão da obrigatoriedade. Ok, se você não quer se vacinar, você não tem direito a alguns benefícios. E uma outra celeuma que se fala muito é que o STF, ano passado, decidiu sobre essa questão das vacinas. E ficou estabelecido o que nós estamos falando agora. Olha, você não vai ser obrigado a se vacinar, mas você vai perder algumas prerrogativas. Se você quiser uma benesse estatal, você vai ter que tomar a vacina. Lembrando que, como a professora explanou muito bem, a vacina vem para trazer remediações. Então, voluntariamente, as pessoas vão se vacinar. Não é necessário essa compulsoriedade. Perfeito, perfeito. Claro, professora. Eu acho que sobre isso entra também os pilares da ética, né? Que Exatamente. É de autonomia, não maledicência. Então, eu tenho autonomia, mas eu também tenho o conceito da não maledicência em causar um mal para o outro, né? Perfeito. Então, eu acho que é bom reprisar. isso sobre a ética aí que nós conversamos há pouco, ela se encaixa direitinho nisso que o professor Matheus acabou de falar. A liberdade, ela pressupõe responsabilidade. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, mas a partir do momento em que eu vou causar dano a um outro, a um terceiro, devo ser responsabilidade. E um ponto central, professor, professora, nós temos que falar sobre a vacina, entra a questão moral. Olha, eu não posso sair por aí contaminando as pessoas. E eu tenho que lembrar que tem pessoas que não podem se vacinar, tem os neonatais, tem pessoas que têm alguma reação alérgica às vacinas. Qual que é a minha questão moral nesse sentido? Então é um debate ético fundamental. É muito mais de uma formalização da lei, mas é uma questão moral. Maravilha, perfeito. Como é bom a gente saber, como é bom a gente conversar, dialogar, né? A gente vê que as informações cruzam, que as respostas se coadunam, se completam, e isso é de extrema importância para o nosso crescimento. Professor, te interrompendo,
fazer mais um levantamento, que é uma questão que me perguntam muito, tem até manifestações. Qual que é o direito do poder público ante o vírus? Nós temos um debate hoje entre economia e saúde. Eu entendo que todos nós temos o direito à vida, à saúde, e, por outro lado, o poder público visando evitar o contágio para que o colapso que nós estamos vivendo. O Instituto Fiocruz fez um boletim extraordinário falando que nunca antes na história do Brasil nós tivemos o colapso de todo o sistema de saúde. Então a questão é, o poder público pode restringir a liberdade de ir e vir, de trabalhar, visando proteger a saúde, a garantia ao acesso à saúde? A resposta é sim. A resposta é o poder público visando um bem maior. Nós temos que analisar a proporcionalidade entre dois valores, o direito de locomoção, que está na Constituição, o direito de trabalhar e o direito à saúde. E ponderando esses princípios, o que é mais importante? A saúde. Se você não tem saúde, as demais coisas não acontecem, não temos pilares econômicos, não tem como trabalhar. Mas nós também não podemos fechar os olhos para um problema também. Essa restrição muitas vezes faz com que os mais vulneráveis não tenham o que comer. E para isso, o que nós temos que fazer? É necessário que o poder público crie mecanismos de auxílio financeiro. Um dado estarrecedor que eu vi recentemente pelo Instituto Locomotiva com a Confederação das Favelas. Eles, durante a pandemia, fizeram uma pesquisa e levantaram que 70% daqueles moradores não tinham o que comer. E quando tinha uma refeição, era apenas uma vez ao dia. Então é necessário que o poder público preste esse auxílio financeiro, é necessário que a sociedade civil, entre ONGs, igrejas, se mobilizem e prestem assistência material, porque se não morrer pelo vírus, pela doença, o outro flagelo vai ser a fome. Então nós não estamos alheios a esse problema, nós estamos diante de um problema complexo que as respostas não são simples. É muito complexo de fato, né, professor, professora, porque, veja, foi um efeito dominó, um efeito cascata, né? Todas as frentes, em todos os aspectos, foram afetadas. Todas as frentes. Eu creio, friamente falando, que não houve nenhuma instituição, não houve nenhuma pessoa, absolutamente ninguém. Falando principalmente do âmbito brasileiro, vamos fechar um pouquinho no Brasil, né? Porque cada cultura, obviamente, cada nação, cada país, cada governo vai tratar tudo isso aí, tem tratado tudo isso aí de maneiras diferentes, mas no Brasil a gente tem visto que absolutamente tudo foi afetado, né? Olha só, uma vez, professora Thaís, uma vez a pessoa sendo vacinada, certo? Tomando as 2 doses, toda aquela história, etc e tal, ela precisa, na sequência, continuar usando máscara, atendendo os protocolos. Eu penso que se a gente analisar as respostas que já foram dadas, os comentários que já foram feitos, a gente pode encontrar respostas, mas de uma maneira mais explícita, mais pontual. Precisa continuar usando máscara, álcool em gel? Sim, precisa. Isso é um fato, isso não é fake news. Precisa sim, porque hoje, quais vacinas estão hoje disponíveis no Brasil? É a Coronavac, né? De 10, 9 são aplicadas a Coronavac, e tem a AstraZeneca agora vindo. Mesmo assim, precisa, porque a gente tem 2 doses. Uma, tempo zero, depois de 21 dias você toma a segunda dose. Após a segunda dose, ainda depende de cada organismo, 14 dias para começar a criar células aí de imunidade. Mas a vacina, ela não protege você da infecção, ela te protege da doença. Então, nesse pensamento de consciência coletiva, de responsabilidade da sociedade, então a gente precisa continuar, porque ainda eu posso estar transmitindo o vírus, posso estar afetando grupos de risco, comorbidade, porque nesse conceito todo, até aproveitando um pouquinho o gancho que o professor colocou, o planejamento da saúde, ou seja, ele não é igual, ele tem que ser equidade, que é diferente do conceito de igualdade, né? Então, se a gente tratar todo mundo igual, nós não vamos conseguir caminhar, porque a gente tem uma grande diferença social, no Brasil mesmo, né? Você pegar a região do Paraná e ir lá hoje para Manaus, olha a diferença gritante que a gente tem. Então, a gente precisa de planejamentos que envolvam a equidade.
priorizar os grupos, e é por isso que hoje tem essa escala de vacinação. Primeiro foi os profissionais de saúde, que estavam na linha de frente, depois os outros profissionais, hoje os idosos, com, né, a questão da faixa etária, pegando quem são os mais vulneráveis para a evolução grave da doença, aí vem o terceiro grupo, então assim, precisa, porque nós vamos levar praticamente aí, pela evolução que nós estamos e pela quantidade de brasileiros, até meados aí de dezembro ainda para vacinar toda a população. Então, você recebeu a segunda dose, continue usando a máscara, continue passando álcool em gel, com todas as questões de higienização das mãos, distanciamento, não é porque, meu grupinho foi vacinado, vou fazer festa, né, vou se aglomerar, agora... Não. Vamos continuar com esse controle, até sim chegar... Eu quero ter a oportunidade de chegar aqui e falar assim, conseguimos controlar, conseguimos eliminar, agora a gente começa a retirar. Mas por enquanto não. Vamos usar ainda um bom tempo a máscara, o álcool, todos esses cuidados aí de... Continuar com os protocolos, né, com todo o cuidado, sim, com tudo aquilo que a gente já tem observado, né? Muito importante, muito prudente, e eu não tenho a menor dúvida que isso é de Deus, né? É de Deus. Professor Matheus, deixa eu te passar. De acordo com tudo que você falou, enfim, de acordo com aquilo que nós tratamos aqui, em sua concepção, nós estamos, de certa forma, nós podemos ser ameaçados por uma ditadura, entre aspas, assim, de governadores e prefeitos, nesse sentido, de liberdade, de obrigatoriedade de tomar a vacina? A resposta é não. Não. Porque, inclusive, quando se fala sobre essa questão da liberdade, muitos acusam prefeitos, governadores de ditador tomando medidas restritivas. Isso se dá por um equívoco com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, que esclareceu que governadores, prefeitos e o governo federal eles têm competências concorrentes, ou seja, para cada realidade local tomar medidas mais drásticas. Então, diante disso, a nossa Constituição e a Lei 13.789 de 2020, que traz esse combate à pandemia de Covid-19, ela assegura essa questão dos prefeitos, governadores tomarem medidas mais drásticas ao combate ao vírus. Mas as liberdades, de fato, elas não foram tolhidas, elas foram restringidas visando o bem maior que é a vida, que é a saúde. E o outro equívoco que tem que ser derrubado é que faltou, de fato, uma coordenação pelo governo federal, comandado pelo Ministério da Saúde, em reunir governadores, prefeitos, secretários de saúde dos estados e dos municípios e fazer esse plano de vacinação. Como a professora Thais disse, a questão da saúde não é uma questão de igualdade, é uma questão de equidade. Cada estado tem sua realidade. E poderia, sim, através do governo federal, ter levantado um protocolo geral para a nação para combate ao vírus. Nós vimos em outras nações, como Israel, Estados Unidos, Nova Zelândia, onde houve uma coordenação, houve uma liderança. Porque não adianta, na nossa realidade, o prefeito de Londrina fechar aqui, mas deixar Cambé e Porã aberto. E esses moradores circularem aqui e transmitirem o vírus. Então, houve sim esse descaso, esta omissão, que parece que neste momento está sendo reparado, com atraso de 8, 9 meses, mas que é necessário, porque hoje nós, infelizmente, estamos com 300 mil mortos pelo vírus. É um número estarrecedor. Um número estarrecedor. Há pouco eu estava também me atualizando acerca disso e fiquei bastante assustado. Muito bem. Pessoal, nós temos vivido momentos de desafios, momentos em que precisamos estar, agora falando do ponto de vista teológico ou de uma perspectiva mais até espiritual, nós precisamos orar pelo Brasil. Nós precisamos buscar a misericórdia de Deus, a presença de Deus na nossa nação. Nós precisamos, em obediência às Escrituras, em obediência à palavra de Deus. Claro, eu sei que eu estou aqui como que chovendo no molhado, mas é importante que se diga, depois de ouvir a professora Thais, depois de ouvir o professor Matheus, com duas frentes, né, da enfermagem e também do direito. Como é importante nós orarmos pela nossa nação.
buscarmos a presença de Deus, pedirmos que Deus tenha misericórdia, que o Senhor esteja abençoando o nosso país em todas as áreas, em todas as frentes, do ponto de vista da política, do ponto de vista da economia. Milhares e milhares de pessoas perderam o trabalho, tantas outras pessoas ainda lamentam, né, pela perda de entes queridos em razão da pandemia, em razão da Covid. E claro, nós precisamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós sempre, misericórdia da nossa família, misericórdia do nosso país, da nossa nação. É uma questão bastante interessante, né? Você percebe todas as notícias, né, que envolvem essa questão de tomar a vacina ou não. Como é a nossa temática, né? A fé e a imunização. Seria a pandemia a conspiração ou ainda o triunfo da esperança? A vacina vem como resposta às nossas orações, como misericórdia de Deus. Seria o triunfo que gera em cada um de nós a esperança. Temos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, muitos textos que precisam ser respeitados em seus respectivos contextos, não tomados de maneira isolada para defender um pensamento particular ou para defender, quem sabe, um ponto de vista. Mas nós temos que respeitar a Bíblia, nós temos que respeitar os princípios bíblicos e temos que compreender. Acreditamos dessa maneira, tanto o professor Mateus quanto a professora Thaíse, acreditamos que a ciência também é um mecanismo, é uma ferramenta através da qual Deus opera, através da qual Deus faz milagres, através da qual Deus responde nossos clamores e oração. Portanto, se faz necessário esse esclarecimento, se faz necessário essa temática dentro do programa Concepções Teológicas para alimentar o curso de teologia da Unifil e também buscarmos muito mais conhecimento a respeito disso e orarmos, termos essa consciência, termos o nosso coração inclinado à oração para de fato termos a bênção do Senhor. Professora Thaíse, eu gostaria que você fizesse as considerações finais, por gentileza, de tudo aquilo que nós debatemos aqui e fique à vontade para deixar uma mensagem para os nossos estudantes de teologia. Queria agradecer novamente o convite, pastor, agradecer a parceria também que vem para o curso de enfermagem, quando a gente debate assuntos polêmicos. E eu queria encerrar dizendo que realmente a vacina é a esperança, né? A gente agora vem com alguns outros estudos de soro, de tratamento, e que realmente a gente precisa desse protocolo para auxiliar, né, toda a equipe aí que está nessa linha de frente. E dizer assim, como enfermeira, né, estendo aí a minha gratidão a todos os meus colegas de trabalho que estão na linha de frente, que a gente sabe que o momento não está fácil, né? Não é fake news quando a gente fala que está em colapso. Então, realmente hoje a situação está bem ruim, né? Realmente faltando leitos, realmente muito paciente na espera. Então, quando a gente fala respeite, né? Não vão ficar saindo na rua, controle da bebida alcoólica. Esses dias perguntaram assim, mas beber o álcool vai prevenir? Não, é porque isso vai te deixar mais propenso a procurar o serviço de saúde. E hoje o serviço de saúde está super lotado. Então, vamos respeitar, vamos ter a prevenção do vírus, como também outras questões que pode te levar ao procurar o serviço público de saúde. Então, fica a minha dica, a vacina para todo mundo, né, de uma forma organizada, que todo mundo tenha acesso a essa vacina, e que, se Deus quiser, realmente com a proteção dele, nós vamos retornando ao que a gente era antes. Podendo se abraçar, né, se confraternizar, e agradeço bastante essa oportunidade de estar aqui debatendo, tanto com o professor Mateus como com o senhor. Que bom, que bom. Professor Mateus, considerações finais e uma palavra para os nossos estudantes, por gentileza. Reitero esse convite de estar novamente nesta casa, que foi onde eu me graduei, e o meu desejo é que nós não nos esqueçamos da palavra de Cristo, que é primeiro amar a Deus acima de todas as coisas e amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, uma questão de lembrar da alteridade, da compaixão. Não se esqueça disso. Se coloque no lugar do próximo. Se você puder dar uma ajuda financeira, dê. Se você puder ajudar com assistência material, ajude. Se você puder resguardar com os cuidados sanitários, faça. Lembre-se disso. Isso não envolve só você. A liberdade pressupõe responsabilidade. Não esqueça isso jamais.
Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer aqui o professor Matheus. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua presença. E a professora Thaisa da mesma maneira, né? É muito bom, é um privilégio para mim poder produzir na nossa instituição ao seu lado. Muito obrigado. E eu espero que a gente venha produzir tantos outros materiais e programas juntos na sequência, tá? Quero agradecer a você, prezado estudante, que esteve conosco nesse nosso programa. Faça bom proveito desse programa. O curso de teologia da Unifil, a coordenação, o colegiado com os professores, enfim, nós estamos à sua disposição sempre, porque estamos fazendo um curso relevante, um curso contextualizado e bastante contemporâneo, acima de tudo, pensando no amor de Deus pela minha vida, pela sua vida e por todos nós. Graças a Deus por isso. Muito obrigado pela sua presença, Deus os abençoe e até a próxima edição do programa Concepções Teológicas.